Oi, e aí, gente linda, tudo bem? Aqui é a Dione Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje vamos dar continuidade ao nosso combo da sexualidade com o nosso recorte no sexo biológico. Hoje nós vamos falar de sexo genital. Né? O que é sexo genital? Sexo genital é aquilo que é perceptível a olho nu, que nós vemos nas pessoas, que ele tem a questão interna e externa. Externa, pênis e vagina, e genital ambígua, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E interna, são os ovários, útero, trompas e testículos, ductos diferentes, e whatever. Então, como a gente faz para estudar isso? Quando a gente está falando de pessoas diádicas, por exemplo, que são aquelas pessoas que não são intersexuais, a genital interna e externa corresponde ao seu cariótipo, ou seja, uma pessoa XX, ela vai ter genital interna correspondente a isso, que vai ser o quê? Ovário, trompas, útero e vagina, e externo, vulva. Uma pessoa XY vai ter genital interna correspondente e externa correspondente a isso, ou seja, vai ter próstata, ductos diferentes, vesículas seminais, testículo e externo o pênis. Porém, nos estados intersexuais, que são esses estados biológicos, né, que estão entre os sexos, a gente pode encontrar isso, né, ausente, de forma mesclada ou intacta, porém com um fenótipo não correspondente, o físico, que esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá? Então, esse vídeo é mais pra gente entender sobre mais um leque da análise do sexo biológico, que a gente tem no sexo biológico, tá? E como que se forma isso? O sexo biológico interno e externo, né, que é essa genital interna e externa, elas se formam lá entre a 6ª e 7ª semana, tá? Que quando o genital recebe estímulo da testosterona. Ou seja, se tem testosterona, vai desenvolver um genital que é esperado masculino. Tá? Isso independentemente do cromossomo associado. Uma pessoa diádica vai ser correspondente. XX com genital vagina e XY com pênis. Quando não tem essa equipariedade por causa de questões intersexuais, daí o genital externo e interno pode ser qualquer um. Tá bom? Ah, eu tô com a minha colinha como sempre, tá? Porque, né, estou falando ciência, daí eu não gosto, né, de ficar falando asneira, tá? E como que a gente sabe, né, na 6ª semana? Que vários estudos foram mostrando, né, no estudo da citologia, da embriologia e da genética, analisando a formação do ser humano intraútero, foi mostrando mais ou menos quando se dava isso, né? E daí percebeu-se que na 6ª semana, que é mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses, né, quando vai até a 7ª, 8ª semana, começa essa formação. Daí o pênis e a vagina têm a mesma formação, tá? Vocês podem procurar, né, porque eu sempre estimulo as pessoas a procurar, aceitar conhecimentos pré-prontos, a gente tá aqui sempre para aprender, tá? O clitóris e o pênis são o mesmo órgão, né? Eles são análogos, eles só sofrem estímulos diferentes. Um é a ausência de hormônio e o outro é a presença de testosterona. A mesma coisa acontece com os lábios vaginais, que se fecham em forma bolsa escrotal. O mesmo acontece com os testículos, que estão na mesma posição dos ovários e eles descem. E no caso contrário, não descem. Né? Então são órgãos análogos, né? Tem a mesma formação, tá bom? E o que acontece na genital ambígua? Na genital ambígua, que é que a gente vai perceber nos estados intersexuais, que acontece a cada 2.000 nascimentos tem uma genital ambígua, acontece que essa genital ela não se diferencia de forma completa. Independente do cariótipo, ela acaba se diferenciando de forma parcial. Ela aparece com o pênis e com a vagina ao mesmo tempo. Ela não tem uma formação de um e nem de outro. E o que acontece também, que o interessante quando a gente vai estudar a genital ambígua, é que ela tem várias formações. A genital ambígua ela é diversa, desde o mais parecido possível com a genital considerada feminina, ao mais parecido possível com a genital esperada e parecida masculina, mas ela tem uma variação enorme, enorme mesmo. Diferente da ambiguidade genital, né? Nos casos que a gente tem ambiguidade genital,
As pessoas têm propriamente um pênis aparecido, né, que tem aquele clitóris que recebe a uretra, então fica um pênis, embaixo a vagina. Daí são aquelas pessoas que antigamente eram chamadas de hermafroditas porque tinha 2 genitais. Mas a gente já estudou, né, já percebeu que no vídeo passado, na verdade, o hermafroditismo, que seria intersexo gonotal verdadeiro, só acontece quando há presença de testículo e ovário no mesmo indivíduo. Pode ter as 2 genitais, pode, mas se tiver e não tiver ovário e testículo ou ovoteste, não é um caso de intersexo gonotal verdadeiro, sim de intersexo, dos 40 tipos que a gente já estudou, já conversou, já discutiu aqui. Tá bom? A importância de a gente entender isso é a gente entender que o sexo biológico ele é diverso. Ele é diverso tanto da questão genética, que vocês vão ver nos vídeos passados, quanto a questão gonodal, que vocês vão ver, até a fenotípica no próximo vídeo, e isso também ocorre no sexo físico, né, no genital. A gente ocorre essa diversidade. Por isso mesmo, quando a gente vai se referir a esses termos, a gente nunca procura falar homem ou mulher, que novamente venho falar aqui, homem e mulher são significados e significantes sociais, de características sociais que a gente coloca no ser humano. Você pode ver que os animais não têm isso, é macho e fêmea, né, ou hermafrodita. A gente não usa homem e mulher ou intersexo para animal. Então, por isso que quando a gente vai estudar e analisar a complexidade do ser humano e vai entender o que é a transexualidade ou a intersexualidade, a gente tem que entender toda essa multifacetariedade do sexo. E agora eu tô falando do sexo biológico só, não tô nem citando a questão psicológica ou social, tá bom? Então, gente, quando vocês vão analisar casos diferentes, quando a gente vai fazer análise enquanto terapeuta, ou quanto médico, ou enquanto qualquer profissional da saúde, ou mesmo vocês enquanto pessoas leigas, não vá taxando as pessoas simplesmente por genitais. Por isso que a gente tem essa luta em relação da militância trans, das pessoas transgêneros, travestis e transexuais, e também pela autodeterminação de gênero das pessoas intersexuais, justamente porque o genital só é uma parcela da formação do sexo. Quando uma pessoa é cisgênera, né, ou quando a pessoa é diádica, ela não leva isso em conta, porque ela já está em paz consigo mesma e seu sexo está em paz consigo mesma, ela não vai pensar, nossa, eu tenho um sexo físico que é dividido em várias partes, mais o sexo social, mais o psicológico. Não, ninguém vai pensar dessa maneira, porque a pessoa está bem consigo mesma. Agora, quando a pessoa tem uma identidade de gênero diferenciada, pertencente a alguma das identidades trans ou mesmo a questão intersexual, ela vai procurar ajuda, ela vai procurar esclarecer, entender o que está acontecendo com ela, logo ela vai descobrir tudo isso. Então, antes de sair taxando pessoas trans com pronomes errados ou com nomes feios, vamos dizer assim, preconceituosos, discriminatórios, entenda isso, que o sexo é diverso. E eu não estou falando agora, nesse momento, na questão psicológica, estou falando da própria questão biológica, que é diverso. Tá? Como vocês podem ver nos outros vídeos e ver nesse mesmo, que a própria genital pode se formar de várias maneiras, né? Tem pessoas que têm pênis, vagina, tem pessoas que têm genital ambígua, ambiguidade genital, tem gente que não tem genital. Isso acontece à torta e direito. Não esqueça que o número de pessoas com genital ambíguo, como eu já mencionei, é 1 em cada 2.000 pessoas. Isso é só uma parte dos estados intersexuais. Não esqueça que estima-se que 1 a cada 100 nascimentos tem uma pessoa que tem alguma variabilidade de sexo, ou seja, que ela tem algum nível de intersexualidade. Então é muito alto a taxa tanto de intersexos quanto de genital ambíguo. Então, vamos lá, gente, mais respeito, né? E mais informação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês sabem que o meu vídeo ultimamente está sendo mais formal, não estou brincando tanto como eu estava brincando no início, porque é um assunto muito polêmico, um assunto que exige conhecimento. Eu tento dar uma brincadeirinha ali, uma brincadeirinha de cá de lá, mas a gente tem que centrar, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, compartilha, curtam, se inscrevam no canal, tá bom? Beijão e até semana que vem com sexo fenotípico. Tchau! Pode parar. Tchau, curte o canal. Oi, gente, eu sou o George.